João capítulo 7, e hoje nós vamos ler dos versículos 37 ao 39. João capítulo 7, dos versículos 37 ao 39. Ok? Ou seja, esgotou o tempo de procurar, hein? João 7, de 37 a 39. Diz o seguinte: No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Irmãos, esse aqui é mais um dos textos que a gente tem lido aqui no capítulo 7 do Evangelho de João. E só para refrescar a memória de vocês, vocês devem lembrar que o capítulo 7 começa com uma conversa de Jesus com seus irmãos, onde os irmãos de Jesus sugerem que ele desça para Jerusalém. Então Jesus mora em Cafarnaum, ali no norte de Israel, e ele sugere que Jesus desça até Jerusalém, porque estava acontecendo uma grande festa dos judeus, a chamada Festa dos Tabernáculos. E a proposta dos irmãos de Jesus transparece uma expectativa que eles tinham a respeito de Jesus. A que Jesus, de fato, atraísse muitos discípulos, só que de uma maneira puramente de sucesso. No caso, que Jesus tivesse sucesso ao ter muitos discípulos. E Jesus, então, deixa muito claro para eles que a expectativa de Cristo, a expectativa que Cristo quer suprir, não é a deles nem a de ninguém, mas a de Deus, que foi quem o enviou a este mundo. E isso nos aponta que o tom, o assunto, o enredo do capítulo 7 do livro de João diz respeito ao relacionamento entre Jesus e as expectativas populares, certo? Ou seja, aquilo que Jesus é e aquilo que as pessoas esperam que ele seja. E aí, irmãos, nós vimos que Jesus, ele não foi no começo da festa, ele chegou ali por volta da metade da festa, e quando chegou lá, João nos deixa claro que a expectativa em torno da pessoa de Jesus não era tão boa. Nós vimos que Jesus, ele era visto basicamente de duas maneiras. Haviam aqueles que tinham a expectativa que Jesus era alguém a ser questionado. Ou seja, Jesus era um assunto muito interessante de se discutir. E ali, por outro lado, você tinha aqueles que entendiam que Jesus era alguém a ser rejeitado. E então o Senhor Jesus começa a pregar para eles, mostrando ali as suas credenciais, demonstrando que ele era de fato o Messias divino que havia sido designado por Deus. E aí, mais uma vez, nós vimos duas reações. Foi o que nós vimos na última pregação. Primeiro, você tinha um povão que preferia acreditar em ideias humanas do que acreditar em Cristo. Ou seja, eles estavam tão apegados a certas tradições que eles não queriam crer em Jesus. Jesus não supria as expectativas deles. Por outro lado, você tinha as autoridades judaicas que ficaram furiosos com as declarações de Jesus e decidiram prender para matá-lo. Então, irmãos, o que nós percebemos é que desde o começo, inclusive a expectativa dos irmãos de Jesus foi frustrada. Por quê? Porque eles esperavam que Jesus fosse a Jerusalém e atraísse muitos discípulos. Só que o que aconteceu foi o contrário disso. Jesus foi a Jerusalém
e ele de fato foi rejeitado. Por quê? Simplesmente porque ele não satisfazia as expectativas populares. Aquilo que as pessoas esperavam dele, Jesus não satisfazia isso. E agora, irmãos, nós temos um texto que começa nos avisando que os eventos a serem narrados se dão no último dia da festa. E esse último dia, pessoal, é basicamente ali o 7º dia. Na verdade, a festa do Tabernáculos era uma festa de 8 dias, só que o 8º dia era como se fosse assim, a quarta-feira de cinzas, digamos assim, certo? É como se fosse ali os últimos eventos. Mas o grande dia mesmo da festa era o 7º dia. Por quê? Porque no 7º dia da festa dos tabernáculos, acontecia ali uma celebração muito querida dos judeus. Que celebração era essa? O sacerdote, um dos sacerdotes, no caso o sumo sacerdote, que era o maioral dos sacerdotes, o chefe dos sacerdotes na época, ele pegava um vaso de ouro, então ele ia em um tanque que havia lá dentro da cidade de Jerusalém, ele enchia a água nesse tanque e ele, mais um grupo de pessoas, faziam uma procissão por meio da cidade até o templo. Quando eles chegavam no templo, o sumo sacerdote ele dava uma volta ao redor do altar, que era o altar onde eram feitos os sacrifícios, e ele então derramava essa água sobre o altar. Isso era feito, pessoal, todos os dias da festa, certo? Isso era um ritual que era feito todos os dias da festa. Só que no 7º dia, o ritual era feito e o sumo sacerdote, ele dava 7 voltas ao redor do altar, ao invés de uma. Isso por quê? Porque naquele 7º dia, eles queriam deixar bem enfatizado o significado daquele ritual, que era qual? O agradecimento a Deus pela água. O povo estava querendo agradecer a Deus pela água que Deus havia enviado no período da seara, certo? No período das plantações. Então essa festa acontecia basicamente no final desse período das plantações, na véspera do outono. E também, pessoal, em memória a um evento do Antigo Testamento, narrado em alguns livros do Antigo Testamento, que foi quando o povo de Israel estava no deserto, certo? Moisés libertou o povo do Egito, o povo estava lá no deserto, e o povo então sentiu sede. E aí Deus mandou que Moisés pegasse a vara e batesse na rocha, e a rocha iria jorrar água para satisfazer a sede do povo. Então vocês devem se lembrar que algumas pregações atrás eu falei de um outro evento no Antigo Testamento, onde o povo estava com fome e Deus mandou o quê? O maná. E isso era celebrado pelos judeus em festas, especialmente na Páscoa. Agora aqui, eles estavam celebrando um evento em que o povo sentiu sede e Deus providenciou água. Então ali, certo? Aquela celebração era uma celebração extremamente importante na religião de Israel, que celebrava a Deus ou agradecia a Deus por enviar água para suprir a sede do povo, tanto naquela época tanto na época de Moisés quanto na época daquela festa. Então, mediante este evento que eu acabei de mencionar a vocês, esse evento desse derramamento de águas no altar, e mediante todo aquele período de rejeição, nós vemos aqui, irmãos, no texto que nós lemos, a reação do Senhor Jesus no último dia. Ou seja, a partir de agora, a partir do versículo 40, nós temos, certo, basicamente,
a descrição apenas da reação das outras pessoas. Agora, no versículo 37 ao 39, nós temos a reação de Jesus a tudo isso que tinha acontecido na festa dos tabernáculos, a toda aquela rejeição que ele recebeu e também como Jesus reagiu àquele evento do derramamento de águas. Então, vamos orar agora e depois vamos então analisar esse texto da palavra de Deus. Oremos. Santo e eterno Deus, graças te damos por mais um texto bíblico aberto diante de nós. Graças te damos porque foi o Senhor que providenciou a oportunidade de estarmos aqui. E nós queremos, ó Deus, demonstrar a nossa gratidão a Ti, prestando atenção na Tua palavra. Que essa seja a oração de todos nós aqui, ó Deus, o desejo de aprender de Ti, aprender a Tua vontade e o desejo de se desafiar, ó Deus, a Te servir, a Te seguir cada dia melhor. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor transforme corações nessa noite, a começar com o meu. No nome do Senhor Jesus é que oramos a Ti. Amém. Irmãos, uma das coisas que todo mundo gosta, na verdade que geralmente as pessoas gostam, é de receber um convite, certo? Então, receber convite é algo realmente muito agradável. Eu me lembro, na época da minha formatura, no seminário, que o convite da turma estava tão ruim, certo? Eu devia pausar aqui, que vai que um dia o pessoal que fez o convite escuta, né? Mas enfim, depois eu edito. O convite da formatura estava tão ruim, estava tão mal feito, que eu fiquei com vergonha de mandar esse convite para meus familiares, minha igreja, né? E as pessoas depois me ligaram cobrando. Como é que você não manda convite para a gente? E eu tinha que explicar. Por que as pessoas cobravam? Porque muito embora você saiba que a pessoa está convidada, a ideia de receber um convite é algo agradável. As pessoas gostam disso. Porém, alguns convites envolvem certos elementos que trazem sobre nós algumas responsabilidades. Por exemplo, eu já recebi convites para casamentos que tinham lá escrito traje, passeio completo. Ou seja, tem que ir de paletó. Então, se você quer ir para a festa, arrume um paletó. Na época eu não tinha que sair procurando emprestado. Ou então, como alguns convites que eu já vi também de casamento, ou de chá de noiva, essas coisas, que tinha lá, presentes devem ser comprados na loja tal. Já viram isso? Então, esses são aqueles convites que, muito embora você goste de receber, eles também requerem de você algumas responsabilidades. No convite, há certos elementos que chamam você para alguma responsabilidade. E aqui, irmãos, nesse texto, nós temos um convite do Senhor Jesus Cristo. Foi assim que ele reagiu a tudo aquilo. Ali, o Senhor Jesus Cristo, nesse texto, ele está aqui exibindo a sua graça. Porque mesmo depois de quase uma semana de rejeição, de questionamentos, de pessoas querendo matá-lo, de pessoas querendo prendê-lo, mesmo depois de tanta rejeição, o Senhor Jesus Cristo reage a tudo isso fazendo um convite, convidando aquelas pessoas a algo. E esse convite, irmãos, que Jesus fez àquelas pessoas, ele também se estende a nós. O convite que o Senhor Jesus Cristo fez aqui, que nós vamos entender melhor esse convite, ele também é feito no dia de hoje. Então, ao ler esse texto, não pense jamais que aqui Jesus está convidando apenas aquelas pessoas daquela época. Não. Esse convite também é para nós. Só que ao mesmo tempo que o Senhor Jesus Cristo aqui exibe a sua graça, exibe amor ao fazer um convite a nós, esse convite do Senhor Jesus Cristo
ele possui alguns elementos que nos chamam a responsabilidade, que nos colocam algumas responsabilidades. Então, nessa pregação, eu quero, por meio desse texto, apresentar para vocês 3 elementos envolvidos no convite do Senhor Jesus Cristo. São 3 elementos que o convite do Senhor Jesus Cristo envolve para aqueles que querem atender a esse convite. Então, em primeiro lugar, o convite do Senhor Jesus Cristo, ele envolve uma condição. Então, Jesus, quando convida, ele coloca uma condição. Então, veja aí no versículo 37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou. Ou seja, pessoal, a ideia aqui, certo, é que Jesus provavelmente estava sentado no templo, assistindo aquele evento do sumo sacerdote fazendo o derramamento das águas. E então, provavelmente, depois daquele evento, então o templo era um pátio público, tinha muita gente ali. O texto nos diz que Jesus se levantou e exclamou. E a ideia aqui da palavra exclamou é que Jesus ergueu sua voz, certo? Então, seria como hoje dizer que Jesus ligou a sua caixinha de som e começou a falar. Então, ao erguer a voz, as pessoas começaram a olhar. E então, começa aqui o convite do Senhor Jesus Cristo, e ele começa com uma condição. Veja que ele diz o seguinte: se alguém tem sede. Aqui, irmãos, o Senhor Jesus Cristo, certo? Ele pega aquele simbolismo da água, aquele simbolismo das pessoas agradecendo a Deus pela água, e ele eleva esse simbolismo para um outro nível. Por quê? Porque o povo estava agradecendo a Deus por Deus ter mandado água para satisfazer a sua sede física. Então o povo, grato a Deus, que Deus havia permitido que eles satisfizessem sua sede física, eles estavam ali agradecendo a Deus. Agora o Senhor Jesus Cristo, ele começa a falar de uma outra sede, de uma sede que a água não resolve, de uma sede que não se satisfaz com nenhuma água física. Ele fala aqui, irmãos, de uma sede da alma, uma sede espiritual. Porém, notem que Jesus começa o seu convite com que palavrinha? Hein? Se. E a palavrinha se, vocês sabem, é uma palavrinha que envolve uma condição em determinados casos. E que condição é essa? Jesus diz: se alguém tem sede. Olha só, pessoal. Em outras palavras, o Senhor Jesus ele estaria dizendo aqui o seguinte: se alguém reconhece que possui uma sede. É essa a ideia da expressão aqui. O Senhor Jesus está levantando uma hipótese. E que hipótese é essa? A hipótese de alguém ali, no seu público, reconhecer que a sede que eles sentiam não era uma sede meramente física, mas uma sede espiritual. Então Jesus está colocando essa condição, a condição de se reconhecer que você tem sede, mas não meramente uma sede física, mas uma sede espiritual. Agora, em que consiste essa sede espiritual? Na verdade, o que Jesus quer dizer com sede da alma, sede espiritual? Para a gente entender isso, pessoal, deixe-me tentar explicar assim para vocês. Sede é uma palavrinha que representa
a ausência, que você está sentindo a ausência de alguma coisa. Por exemplo, quando você quer dizer que o seu corpo está sentindo a ausência de água, qual é a palavrinha que você usa? Sede. Quando você diz que determinado atacante, ele está com sede de gol, qual é a ideia aqui? Que ele não está satisfeito com os gols que tem feito, mas ele quer mais gols. Não é assim? Então, a palavrinha sede, ela representa o reconhecimento que está faltando algo em você. Então, quando Jesus fala de uma sede, que não é a sede física, ele está falando de uma sede de quê? Então, abra aí, volte um pouquinho em João 4:34. E aí você vai entender um pouquinho melhor. João, capítulo 4, verso 34. Só voltar, certo? Então, 4 veio antes do 7. Aí você vai voltando. João 4:34. Acharam aí? Olha só o que Jesus está dizendo. Disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Pessoal, aqui nós temos um texto paralelo, certo? Naquele contexto de João 4, o assunto era comida, que é uma necessidade do ser humano. Os discípulos queriam comer a comida física. E Jesus fala que ele possui uma comida espiritual. Ele possui uma fome espiritual. E que fome é essa? A fome de fazer a vontade de Deus. A fome de viver uma vida que agrada a Deus. Então, a mesma ideia pode ser transferida para a sede. É como se Jesus estivesse dizendo o seguinte: se alguém aqui tem sede de viver para agradar a Deus, se alguém aqui tem o desejo de viver para agradar a Deus, se alguém aqui sente que é necessário que a sua vida seja devotada a viver e agradar a Deus. Então, irmãos, o que Jesus está dizendo aqui é que o primeiro passo para se atender o seu convite é que você reconheça que falta algo na sua vida, que é o quê? Uma vida para agradar a Deus. Então, o primeiro passo para se entender e aceitar o convite de Cristo se chama arrependimento. Porque o que é o arrependimento? É quando você reconhece que você não tem vivido para agradar a Deus. Que você tem levado uma vida de acordo com a sua própria vontade. É o que você quer fazer da sua vida. É como você quer guiar a sua vida e não como Deus quer guiar a sua vida. Então, o primeiro passo é o reconhecimento de que isso falta na sua vida. Que falta Deus na sua vida no lugar apropriado, que é no trono, mandando em você. Então, quando você reconhece que isso falta, que a sua vida não está sendo vivida para agradar a Deus, que não é esse o tipo de vida que você tem levado, e isso dói em você, descobrir que o Deus que te criou, o Deus que nos ama e que te providencia tudo, está sendo traído por você, porque você não quer servi-lo. Se isso dói em você, então você sente sede. A sede, uma necessidade de agora passar a viver para agradar a Deus. Mas, pessoal, antes de prosseguir, uma perguntinha que eu quero fazer é a seguinte: como é que nós podemos saber se temos sede de Deus? Essa é uma pergunta interessante, porque às vezes as pessoas confundem sede de Deus com outras coisas, certo?
Então, tem muita gente que acha que ter sede de Deus é você querer ir para o culto, um culto assim bem emocionante, com as músicas, e você ter aquelas mega experiências e dizer que está apaixonado por Deus. Então existe muita má compreensão do que é ter sede de Deus. Então, para responder essa pergunta, eu vou responder de duas maneiras. Primeiro, como é que um descrente, ou seja, aquela pessoa que ainda não é crente no Senhor Jesus Cristo, pode identificar se sente sede de Deus e da sua vontade? Faça-se a pergunta: será que eu reconheço que a minha vida não agrada a Deus e que eu preciso que Deus me perdoe e me salve dos meus pecados? Então, se você fizer a si essa pergunta, será que os meus pecados me envergonham? Será que a vida que eu tenho vivido até aqui, distante de Deus, sem colocar Deus no seu devido lugar, será que isso me envergonha? E eu quero mudar isso na minha vida? Se a resposta for sim, então você está sentindo sede de Deus. Sede de viver e agradar a Deus. E para o crente, como é que um crente pode identificar se tem sede de Deus? Faça as seguintes perguntas: será que eu sinto uma necessidade contínua de viver e agradar a Deus? Pessoal, essa é uma questão extremamente importante que nós crentes, que você que já é crente, precisa considerar. Sabe por quê? Eu me lembro, quando eu era mais novo, que a minha mãe tinha o costume de falar o seguinte para mim. Eu chegava para ela, isso no auge da adolescência, 14, 15 anos, e aí eu tinha acabado de almoçar, 1 hora depois eu chegava para ela e dizia que estava com fome. Aí ela dizia o seguinte: não, você não está com fome, você está com vontade de comer. Entenderam a diferença? A diferença aqui, pessoal, é a seguinte: uma pessoa que está com fome é uma pessoa que está sentindo a necessidade de comer. Uma pessoa que tem uma mera vontade de comer, ela está fazendo isso porque simplesmente se habituou a comer. Né ou não é? Então, nós crentes precisamos saber se o que nós sentimos por Deus é fome ou mera vontade de comer. Ou, trazendo para o texto aqui, se é sede ou só mera vontade de beber água. Porque o médico disse que você tem que beber água, 2,5 litros de água por dia. Levando isso para a nossa vida diária. Será, irmãos, que você consegue viver sem querer conhecer mais de Deus e da sua vontade? Pois deixe-me lhe dar o seguinte fato. Se você só abre a sua Bíblia para ler a palavra de Deus e conhecer mais de Deus e da sua vontade, no domingo você não tem sede de Deus. Isso é um fato. Se você, durante o seu dia, você com certeza faz todas as suas responsabilidades, mas você assiste a sua TV, mas você conversa com seus amigos, mas você fica no WhatsApp, na igreja, brincando com a cara dos irmãos, vai dormir sem ler a Bíblia, sem conhecer a palavra, sem querer conhecer a palavra de Deus, deixe-me lhe dar um fato: você não tem sede de Deus. Não tem. Porque sede é o tipo da coisa que, quando vem, aparece a água, você bebe. É ou não é? Ou você está aqui morrendo de sede, passa um dia inteiro morrendo de sede, você tem uma garrafinha de água, aí você pensa: não, eu vou aqui primeiro conversar com meus amigos, eu vou aqui primeiro me divertir, eu vou aqui primeiro fazer isso tudo. Ah, não deu tempo, então vou dormir com sede. É assim, pessoal? É?
Então eu estou aqui apresentando um fato bíblico, certo? Jesus convida aqueles que têm sede de Deus, a daqueles que reconhecem que conhecer a Deus e a sua vontade é uma necessidade e não uma obrigação. Trazendo para a água, é aqueles que bebem água porque sabem que precisam e não porque o médico mandou tomar água de 30 a 30 minutos. Ou seja, ter sede de Deus, pessoal, é sentir a necessidade de viver e agradar a Deus. E o que acontece, sabe o que é, pessoal? Outra ilustração também. Já deve ter acontecido com vocês o seguinte, certo? Você acorda, aí você toma o seu café, aí você chega no trabalho, dali 10 horas da manhã, você toma Coca-Cola. Aí vai para o almoço, você pede um suco, aí você toma suco. Aí passa a tarde trabalhando, chega à noite, você vai jantar, toma Coca-Cola. Aí antes de dormir e tal, você toma ali um leite e tal, aí vai dormir e se lembra que você não sentiu sede e não bebeu água durante o dia. Já perceberam isso? O que é que significa isso? Que você colocou outros líquidos no seu corpo que te enganaram quanto à sua necessidade de água. Você meio que anestesiou o seu corpo para não sentir sede, para não sentir vontade de beber água. E o que acontece, pessoal, é que o motivo pelo qual tanto descrentes quanto crentes não sentem sede de Deus é porque estão enchendo as suas vidas com outras coisas que não nos dá tempo para sentir sede de Deus. São coisas que são inferiores, que nos fazem mal à saúde, são coisas que prejudicam as nossas vidas e nos impedem de sentir vontade, de crescer e conhecer a vontade de Deus. Então a aplicação aqui, irmãos, é a seguinte: tenha sede de Deus, ou na verdade queira ter sede de Deus. E como é que você pode querer ter sede de Deus? Isso é mudando a sua postura. Como assim? Lá no Salmo 42, irmãos, nos versículos 1 e 2, o salmista ele diz o seguinte: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Que postura é essa? É você mudar a postura de considerar Deus como algo ou alguém que você de fato precisa. Certo? Se você orar e decidir reconhecer e decidir que a partir de amanhã você vai fazer de Deus alguém que você precisa conhecer, que você precisa servir, você precisa agradar, você vai arrumar um jeito de satisfazer a sua sede. Vai ou não vai? É ou não é? Então, irmãos, esse é um fato que nós devemos ir para as nossas casas com ele. Se passamos um dia inteiro e não buscamos a Deus e a sua vontade, não temos tido sede de Deus. E o convite do Senhor Jesus Cristo é um convite que nos chama a reconhecer que está faltando isso, sede em nossas vidas. Então, o primeiro elemento do Senhor Jesus Cristo, do convite do Senhor Jesus Cristo, é uma condição. O segundo elemento do convite de Cristo envolve uma decisão. Veja que o Senhor Jesus Cristo continua dizendo: se alguém tem sede, venha a mim. Então, depois que Jesus declara que o seu convite está sendo feito àqueles que reconhecem que têm sede de Deus,
Jesus agora, ele coloca mais um elemento envolvido no seu convite, que é uma ordem. Veja que ele diz o seguinte: venha a mim. Pessoal, é interessante que a forma verbal que o Senhor Jesus Cristo falou aqui, o verbo venha, não é no formato de uma sugestão, certo? Ou seja, Jesus não está dizendo aqui, se você reconhece que tem sede de Deus, eu sugiro que você venha. Por quê? Porque se Jesus estivesse fazendo isso, ele estaria aqui dando uma sugestão, mas implicando que existem outras maneiras de você satisfazer essa sede por Deus. Mas Jesus usa aqui, irmãos, um imperativo, que é o quê? É uma ordem, como se ele estivesse dizendo assim: se você tem sede de Deus, se você reconhece que precisa de Deus na sua vida, então só há uma coisa que você tem que fazer, que é vir a mim. E olha, irmãos, que a ênfase nessa declaração do Senhor Jesus Cristo não está tanto no venha, mas está no mim. Porque o Senhor Jesus Cristo poderia ter dito simplesmente: se alguém tem sede, venha. Mas o Senhor Jesus decidiu enfatizar o seguinte: se você reconhece que tem sede, então venha a mim. Por que Jesus diz isso, irmãos? Porque ele quer enfatizar que só existe uma forma. Só existe uma forma de viver e agradar a Deus. Só existe uma forma de você ter a sua vida transformada, que é por meio dele, por meio de Jesus de Nazaré. E a pergunta então aqui é: o que é ir a Cristo? Venha a mim. Então, ir a Jesus, então é só ir lá na frente. Então Jesus está fazendo um apelo: venha a mim. Então as pessoas vão lá para frente. Não. Ir a Jesus é o que está aí no comecinho do versículo 38. Que diz o quê? Porque eu desci do céu. Não, versículo 38 do capítulo 7. Quem crer em mim. Ou seja, Jesus está dizendo o seguinte: se alguém tem sede, venha a mim. E quem crer em mim, estão vendo que isso daqui é paralelo? Ou seja, se alguém tem sede, venha crer em mim. Venha crer que o Senhor Jesus Cristo é quem ele diz que é. Que o Senhor Jesus é o Salvador. E pessoal, o interessante é que é bem possível sentir sede de Deus, mas errar na decisão de ir a Cristo. Como assim? Há muitas pessoas, irmãos, que sentem que algo está errado na sua vida, que algo precisa ser mudado, que sente que a sua vida não é completa. É o que a gente chama de vazio. Já ouviram essa expressão? Então, uma vez eu li uma carta, não foi escrita para mim, certo? Da Madre Teresa de Calcutá, foi escrita para uma autoridade, acho que foi um papa, e essa carta foi divulgada, e Madre Teresa de Calcutá, irmãos, é talvez uma das pessoas mais caridosas que já existiram, pelo menos que se conhece. Mas nessa carta, ela dizia que ela, por mais que ela devotasse a vida tanto daquele jeito, ela sentia um vazio na alma dela. Ela sentia que ainda faltava alguma coisa. Então tem muita gente que reconhece isso. Reconhece que está faltando algo em sua vida. Mas não sabe o que fazer para resolver isso. E é bem possível que haja pessoas aqui que reconhecem que falta Deus em sua vida. Ou que falta mais de Deus em sua vida. Mas que não fazem simplesmente nada para mudar essa situação.
ficam no reconhecimento. É como no grupo lá da casa da irmã Karina na terça-feira, eu comentando lá com as moças lá, e eu disse, olha, às vezes as pessoas gostam de ficar questionando, igreja tal, igreja... Eu questiono aquilo, mas ficam no questionamento. Sabem que alguma coisa está errado, mas não tomam uma decisão em busca do que é certo. Então, muita gente, pessoal, reconhece que falta algo, mas não muda, não toma a decisão de mudar. Não toma a decisão de ir ao Senhor Jesus Cristo. E é possível também que a pessoa reconheça a falta de Deus, ou reconheça que falta mais de Deus em sua vida, mas busca a Deus no lugar errado. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo diz, venha a mim. E muita gente, pessoal, acha que Deus pode ser encontrado em qualquer lugar. Já viram isso? Então você pode encontrar Deus em qualquer lugar. Você pode encontrar Deus naquela religião ou naquela outra. Você pode encontrar Deus, inclusive, sem ir para religião nenhuma, para igreja nenhuma. E há quem pense também que Deus é encontrado na igreja. Já viram isso? Assim, mais ou menos o seguinte. Eu vou ficar indo para a igreja, porque se eu estiver na igreja, eu estou com Deus. Né? E aí pode ser qualquer igreja. É a igreja que eu me sinto bem. Porque Deus é encontrado em qualquer igreja. Mas, pessoal, Deus não é encontrado em igreja. Saibam disso. Você não vai se encontrar com Deus em igreja nenhuma. Você não vai se encontrar com Deus em lugar nenhum. Você vai se encontrar com Deus em Jesus. Se alguém tem sede de Deus, vá para a Igreja Batista Luz do Mundo. Se alguém tem sede de Deus, vá para a Igreja da Graça, para a Igreja Assembleia de Deus, vá para a Igreja Católica, para o Espiritismo. É isso que Jesus está dizendo? Não. Se alguém tem sede de Deus, venha a mim. É só Jesus, irmãos, só Cristo que é capaz de nos conduzir até Deus. Ah, Neto, então eu vou para a igreja para quê? Para você conhecer mais desse Jesus. Para você conhecer mais como viver e agradar a Deus. Então, buscar a Deus é estar com Cristo. É crer em Cristo como Salvador. Buscar a Deus não é mera religião. Buscar a Deus é crer fielmente e seguir ao Senhor Jesus Cristo. Então, a lição desse ponto aqui, irmãos, é a seguinte: busque a Cristo e apenas a Cristo. Que nós tenhamos em nossa mente que buscar a Deus é buscar o Senhor Jesus Cristo. Então, quanto mais com Cristo você está, mais com Deus você está. Não adianta. Se você está vindo todos os dias para a igreja, se você tem toda uma religião certinha, mas não busca o Senhor Jesus Cristo. Faz isso porque acha que isso é o meio que vai te levar até Deus. Não. É fé no Senhor Jesus Cristo. É seguir o Senhor Jesus Cristo. É crer no Senhor Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Que Ele é o seu mestre. E você quer fazer o que lhe agrada. Então, uma das formas que você pode fazer e aprender o que agrada a Cristo é indo para a igreja, ouvindo pregações, tendo comunhão com os irmãos, estudando a palavra de Deus. Então, o Senhor Jesus Cristo aqui, no seu convite, primeiro ele coloca uma condição de reconhecimento que falta mais de Deus em nossas vidas. E em segundo lugar,
ele nos chama a uma decisão. A decisão de buscar a Deus no lugar certo, que é no Senhor Jesus Cristo. E em terceiro e último lugar, o convite do Senhor Jesus Cristo envolve também uma satisfação. Ou seja, Jesus Cristo nos faz um convite, colocando uma condição, que nos chama para uma decisão, que se você tomar, você vai desfrutar muita coisa boa. E que coisa boa é essa? Final do versículo. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ou seja, você sabe que está com sede, encontrou lugar, chega lá, você pode se satisfazer. A sua sede vai ser resolvida. Jesus oferece a satisfação que nós tanto precisamos. O Senhor Jesus diz, irmãos, que aqueles que creem nele, aqueles que querem viver para agradar a Deus e creem no Senhor Jesus Cristo, vão encontrar satisfação para as suas almas. E a pergunta então é: que tipo de água é essa que o Senhor Jesus oferece? Versículo 38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ou seja, Jesus está dizendo que aquele que crer nele vai ter uma água para beber. E é uma água viva. É uma água que se renova. Não é uma água que nunca acaba. E aí, versículo 39, o apóstolo João nos diz, nos explica que água é essa que Jesus promete. Isto ele disse com respeito ao Espírito. Ou seja, irmãos, aquilo que Jesus dá de beber aos que creem nele é o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que nos guia a uma vida de obediência. Lá em João 16, versículo 8, o Senhor Jesus Cristo nos diz que o Espírito Santo é quem nos convence do nosso pecado. No mesmo capítulo, Jesus nos ensina também que o Espírito Santo é quem nos ajuda a entender a vontade de Deus, na palavra de Deus. Em Atos capítulo 1, versículo 8, nos diz que é o Espírito Santo que nos capacita a pregar o Evangelho para outras pessoas, que causa em nós esse ímpeto de querer pregar o Evangelho. E em Gálatas 5, 22 e os versículos seguintes, nos diz lá que nós só somos capazes de fazer coisas boas diante de Deus por causa do Espírito Santo que habita em nós. Ou seja, se alguém precisa viver uma vida que agrada a Deus, essa pessoa precisa do Espírito Santo morando dentro dela. Porque enquanto o Espírito Santo não habita em você, você jamais vai sentir a vontade de viver e agradar a Deus. Então, irmãos, o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo é basicamente o seguinte: se você quer viver para agradar a Deus, creia em mim. Porque aquele que crê em mim recebe o Espírito Santo. E se você tem o Espírito Santo, você vai querer viver e agradar a Deus. Você vai querer desenvolver essa vida. E então ele conclui o versículo nos dando aí uma informação teológica. Que informação é essa? Que o Espírito só foi dado a partir lá de Atos capítulo... Hein? Os que têm vindo aqui na quinta sabem. Hein? Atos capítulo o quê? 22, 21 ou 20? 22? 2. Lá em Atos capítulo 2, nos é dito que o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos. E que a partir daquele momento, todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo recebe o Espírito Santo. E pessoal, certa vez
na minha cidade natal, lá em Canindé, no Ceará, aconteceu um evento bem interessante. Divulgou-se na cidade, não sei se vocês sabem, mas interiorzão tem essas coisas, que um jumento havia morrido no açude que abastecia a cidade. Certo? Então, na nossa casa lá, a gente bebia água do filtro. Não sei se vocês já sentiram o gosto de beber água em filtro, né? Tira da torneira e bota no filtro. E aí divulgou-se a notícia que morreu um jumento na cidade. Então, o meu pai, na época, começou a comprar as bombonas de água. E aí, na geladeira lá de casa, tinha 2 garrafas. E a moça que trabalhava lá em casa, como boa cearense que é, gosta de fazer uma brincadeira, ela colocou as 2 garrafas lá e escreveu. Em uma ela colocou água mineral. E na outra ela colocou água do jumento. Ela fez essa distinção. Para que ela fez essa distinção? Para nos mostrar o seguinte, certo? Que a qualidade da água que você bebe depende muito da fonte. Se você quisesse beber dessa água aqui, a fonte você tem que saber que é de um lugar que tem um jumento morto. Então a água não tem tanta qualidade. Mas essa água aqui, se você quiser beber, ela tem uma fonte confiável. Ela é fonte de água mineral. Por que eu estou dizendo isso, pessoal? Porque a mesma coisa ocorre aqui. Quem procura satisfação em Cristo, encontra satisfação espiritual. É esse tipo de satisfação que Cristo oferece. É esse tipo de água que Cristo oferece. Uma vida de obediência a Deus, de amor ao Senhor. Então a água que o Senhor Jesus nos convida a beber não é, pessoal, uma água física. Nunca achem que Jesus é um padrinho rico que está lá no céu querendo dar vida boa para o seu povo, porque não. Certo? Porque não é assim. Na sua casa você pode ser um crente no Senhor Jesus Cristo e está tudo perfeito. E em outra casa, uma família igualmente crente no Senhor Jesus Cristo e tribulações, morte, doença. O Senhor Jesus Cristo não é um padrinho bom que fica lá no céu mandando coisas boas. Não, o Senhor Jesus Cristo não é uma fonte de prosperidade. O Senhor Jesus Cristo é uma fonte de Deus, de quem quer viver e agradar a Deus. É isso que você deve buscar no Senhor Jesus. É isso que você deve querer de Jesus. Que Ele te dê mais de Deus. Que Ele te dê mais obediência a Deus. Que Ele faça do seu coração amando cada dia mais a Deus. É isso, irmãos, que Jesus Cristo nos convida. Mas quem procura satisfação no mundo vai encontrar satisfação mundana, material. A fonte de Jesus é fonte de obediência a Deus. A fonte do mundo é uma fonte de desobediência a Deus. Cristo nos promete satisfação espiritual. E se você aqui que está me ouvindo é alguém realmente interessado em servir a Deus e amá-lo, saiba que Jesus é um prato cheio para você. Saiba que Jesus é uma fonte cheia para você. Para quem quer amar a Deus, vá para o Senhor Jesus Cristo. Porque Ele está disposto a fazer de você um servo, uma serva de Deus, cada dia melhor. E a pergunta então é: de que fonte temos nós bebido? De que fonte temos nós bebido? O que será, irmãos, que tem demandado mais o nosso esforço e dedicação? O que será? Satisfazer a nossa sede espiritual? Ou satisfazer as nossas sedes
materiais, as nossas vontades materiais, que muitas vezes não são nem pecaminosas, mas acabam se tornando ídolos, que abafam a nossa sede por Deus. Então, o que será, irmãos? Será que temos nós sentido sede de Deus? Será, irmãos? Será que você e eu podemos dizer: a minha alma tem sede de Deus? Será? Vamos pensar sobre isso. E se você reconhece que falta Deus em sua vida, que falta mais de Deus em sua vida, que você não tem vivido uma vida para viver e agradar a Deus, se você reconhece isso, vá ao Senhor Jesus, creia no Senhor Jesus e receba o Espírito Santo, que irá guiá-lo a partir de agora a uma vida de serviço a Cristo. Vamos orar. Santo e eterno Deus, obrigado mais uma vez pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu amor que é exposto a nós por meio desse texto, onde o Senhor Jesus nos faz esse convite. Convite esse, ó Deus, que apesar de parecer tão duro, mas na verdade é um convite de amor. É um convite, ó Deus, para a melhor festa do mundo. É um convite para fazer parte, ó Deus, da melhor família que existe. É um convite, ó Deus, para o melhor lugar onde nós podemos estar, que é contigo por toda a eternidade. Ó Deus, nós agradecemos a Ti. E nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a cumprir as exigências que vêm nesse Teu convite. Nos dá, ó Deus, mais sede de Ti. Nos dá, ó Deus, o reconhecimento que nós